Glória a Deus! Estamos de volta, sejam bem-vindos para mais um podcast Falando de Fé. Estamos aqui nos nossos estúdios para exatamente sermos usados por Deus para ministrar as bênçãos do Senhor na sua vida. A cada podcast assim é algo muito forte, porque as pessoas estão ali aprendendo, tendo a oportunidade, de aprender, de ter conhecimento, de poder entender aí o caminho, a verdade e a vida, com testemunhos, com experiências que realmente são muitíssimo relevantes e que nos permite crescer e avançar. E eu quero aqui também me apresentar, Eu aqui faço parte da equipe do pastor Jamil Ribac, sou a pastora Tenielma, e que alegria poder sempre trazer a verdade da palavra de Deus, trazer orientações que vai só permitir você avançar, progredir aí na sua caminhada. E também é importante que na oportunidade você possa compartilhar, esse programa, esse podcast com outras pessoas, que ela venha realmente chegar a muitos corações aí, para que as pessoas sejam edificadas. Então, compartilhe mesmo. Você ainda não é inscrito no nosso canal, e se inscreva, é o canal do pastor Jamil Ribac, e com certeza Deus vai usar bastante você. Tá bom? E aqui nossos estúdios, sempre nas oportunidades, a gente recebe pessoas especiais, pessoas que vão contribuir, sim, para aprendermos com suas experiências de vida, um conhecimento que tem alcançado em Cristo Jesus e tem sido, assim, realmente muito forte, meninas? E aqui nós estamos aqui no nosso estúdio, Mulheres de Deus, Nós temos aqui conosco a Albeida Catarina, que tem sido um instrumento muito grande de Deus aqui na nossa sede estadual. Nessa caminhada cristã, Deus tem permitido ela desfrutar e também viver grandes experiências, e ela vai contribuir bastante aqui conosco. Não é isso, Catarina? Tudo Amém, bem? Tudo bem. Eu espero, em nome de Jesus, contribuir com o meu testemunho também, e que a palavra do Senhor seja manifesta aqui e produza frutos no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Amém. É tão bom, de poder, assim, ser um instrumento usado nas mãos de Deus, Catarina? Porque essa oportunidade é poder levar essa verdade, a pessoas que precisam, que necessitam, pessoas que realmente precisam de uma palavra, e até mesmo com o nosso testemunho de vida, nossas experiências, realmente ajuda muita gente, Glória a Deus. E também tem mais uma convidada aqui conosco também, que Deus tem usado bastante, pregadora da palavra, Deus tem usado de uma forma extraordinária, irmã Fernanda? Sim, senhora, pastora. Amém por esse momento, Louvado seja o nome do Senhor, Mulheres que vencem, Isso. tá? Sendo ferramentas de Deus, através ali do conhecimento que vem do Espírito Santo, para que possamos levar esse conhecimento adiante e alcançar os corações, Sim. Levando uma boa palavra a cada pessoa que vai ter acesso a esse podcast, que vai ajudar essa pessoa. Sim. Amém? Glória a Deus. E, reverenda Fernanda, e assim a gente poder ser esse instrumento, de levar essa verdade, Pessoas que muitas vezes não sabem nem qual direção tomar, saber como agir em meio às circunstâncias da vida. Então, a gente poder viver esse momento e contribuir é especial demais, não é verdade? Muito, muito. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui nessa roda de conversa, a gente vai, e eu quero permitir que todos estejam cientes. Nós vamos abordar aqui hoje um tema muitíssimo relevante, que vai realmente aí ajudar bastante. E que tema é este? O tema é esperar. Esperar em Deus. A gente for observar, abrange várias áreas da nossa vida, esperar por resultados, Esperar a cada dia, entender que é uma virtude e que vai gerar no nosso coração perseverança e fé. E eu creio que é algo que, infelizmente, muitas são as pessoas que têm encontrado dificuldades, por saber esperar, em saber esperar por algo que tanto almeja alcançar, tanto na área profissional, como na área, na vida sentimental, relacionamentos,
Não esperar com Deus no sentido de estar ali realmente tendo aquela fé, aquela confiança, que muitas vezes acaba sendo abalada por conta das circunstâncias da vida. Então são várias áreas, né, e que a gente precisa entender e compreender que esperar em Deus vale a pena. Esperar por algo que muitas das vezes você olha e vê que ainda não chegou, ainda não alcançou, mas eu quero, eu preciso, né, mas eu preciso me posicionar e entender que esse esperar vai me trazer grandes resultados, vai me permitir realmente viver o sonho, né, o plano de Deus na nossa vida. E aí eu quero já iniciar nosso podcast liberando aqui uma palavra muito especial que está em Salmos 40 e que aqui traz o exemplo do personagem Davi, numa oportunidade linda que ele teve de declarar e disse o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí diz o 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E aí o 3: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, confiarão no Senhor. Então, ele vivenciou essa virtude na sua vida. E assim, para ele desfrutar dessa vitória, a gente acompanha e observa bem, irmãos, assim, mais profundo, ele saiu de uma situação tão difícil, né? Um lago horrível ele estava, a dificuldade era real na vida dele, mas o que permitiu ele poder ver uma mudança, uma transformação, valeu a pena. E qual foi a atitude acertada? O esperar. Né, ele esperou com paciência, ele se permitir entender, eu posso estar num momento bem difícil, com outras palavras, eu vou conseguir, o meu Deus é aquele que pode me tirar dessa situação, é aquele que pode cumprir aquilo que eu preciso. Então essa foi a vivência de Davi. Imaginemos, né, a nossa história de vida, cada situação que a gente passa, circunstâncias que sobrevêm. Então, quando a gente observa a palavra de Deus, e aqui se a gente for mergulhar na Bíblia, meu Deus, são tantos testemunhos, são tantas orientações fortes, né? Aqui foi decidida o Salmos 40. Então, é entender e compreender que vale a pena, né? Nada está perdido. E que esse esperar vai permitir nós termos ali realmente um autocontrole, um equilíbrio, para não tomar decisões erradas, para não permitir jamais com que a situação impeça de chegar ali no alvo, que impeça de alcançar e receber a bênção de Deus. Nós estamos aí em um grande propósito, né? Muito lindo. Todas as igrejas estamos unidas, né, em viver os sonhos de Deus em nossas vidas. E aí está sendo abordado até mesmo pelo nosso pastor. Nós estamos aí na mesma fé nesse estudo de José, desse personagem que traz grandes lições para a gente. Meu Deus, é conteúdo muito rico e a gente aprende muito com ele. E se a gente for observar no esperar, nesse tema que está sendo abordado hoje, é um grande exemplo para a gente, porque José realmente ele se permitiu, porque um homem que foi vendido, né, pelos seus próprios irmãos, escravo, foi lançado na prisão, realmente muitos desafios, mas ele é uma qualidade que a gente precisa realmente identificar. Ele foi um homem que esperou ali porque havia sonhos, e ele entendeu que havia propósitos. E aí você vê, mas pastora, para esperar, né? Se eu estou passando essa dificuldade, se eu estou preso, estou passando por essa luta, passando por essa dificuldade, mas independente, nós vamos nos posicionar, esperar, e aí nós vamos contemplar a bênção. Aí de imediato o pastor já declara que é lindo demais, né? De escravo, José se tornou governador. Aí, meninas, vale a pena esperar em Deus ou não, irmã Catarina? Vale demais. E só para complementar, esse versículo que a senhora citou sobre o Salmo 40, versículo 1, né, fala sobre esperar com paciência no Senhor, que tem tudo a ver com José, né? José, ele escolheu, né, ele tomou a decisão no coração dele de esperar. Então, se nós formos analisar esse versículo, esperar. Eu esperei, eu espero no Senhor. José esperou. Como? De qualquer jeito? Não. Com paciência. E em quem ele esperou? Na pessoa que está ao lado, naquela voz, né? Um amigo errado que induz, que pode orientar de forma equivocada? Não.
José esperou no Senhor. Então, essa é a vantagem da gente exercer esse versículo, esperar no Senhor, é ter a confirmação de que uma hora as coisas vão dar certo. De que o caminho que eu estou trilhando, de que o caminho que eu estou escolhendo vai me conduzir a um caminho de vitória, né? E José, ele também, como nós estávamos conversando agora há pouco, ele foi vencedor, né? Até como o pastor Jamil também está citando nesses domingos que ele está pregando, José, ele foi um vencedor porque ele soube administrar esse tempo de espera. Há o tempo de espera, esperar em Deus, no propósito do Senhor, e esperar ali naquele tempo que nós estamos envolvidos, né? Vamos dizer assim, no tempo de fora. Tem o tempo de dentro, tempo de Deus na nossa vida, no nosso coração, e o tempo a qual nós estamos inseridos. Então, se José, se ele fosse aceitar ali aquele tempo que ele estava vivendo em volta dele, as circunstâncias, se ele fosse aceitar viver aquelas circunstâncias, como é que não seria o final de José? Né? Certamente José, Daniel e tantos outros da Bíblia que a gente pode ver, estava lá, né? Ele estava enclausurado, esquecido, vamos dizer assim, e não tinha ninguém vendo, né? José, ele poderia muito bem ter pecado, ele poderia muito bem ter, né, escolhido, ter um relacionamento, né, com uma mulher que não é dele, poderia ter cometido inúmeros erros, mas não, ele escolheu esperar. E como ele soube administrar isso no coração dele, ele foi vitorioso, né? Sim. E é tão importante porque a gente observa e vê essa vivência, né, de José, e ele poderia muito bem proceder, ele poderia muito bem ficar contra Deus, rebelde, né, a rebeldia dominá-lo, porque a Bíblia diz, né, no contexto da história, já lá no Gênesis 39, que Deus era com ele, né, mas por que Deus era com ele? Porque ele foi um homem que entendeu que, independente do que ele pudesse estar passando, mas que ele iria ali realmente, né, permanecer, ele iria ali perseverar. E por ele ter esse olhar, por ele ter esse sentimento, ia surgir prisão, surgir só dificuldade, eu estou com Deus, meu coração está em Deus. E isso é muito interessante a gente destacar, né? Ele foi aquele homem que verdadeiramente, mesmo que tivesse acontecendo tudo aquilo ao redor dele, toda aquela dificuldade, mas ele não se permitiu, ele não deixou que nada de negativo entrasse dentro do coração. Aí a gente observa no que nós estamos abordando, ele se colocou, não, eu vou esperar, o meu Deus é fiel, vamos lá, Deus é justo, Deus é poderoso. E aí é aquela frase, vale a pena esperar. E saber que não é porque eu estou na prisão, porque eu estou na dificuldade, Deus me abandonou, Deus me deixou. Não, até como a Bíblia diz lá em Tiago 1, né, a partir do versículo 12, nós precisamos ter gozo, alegria na provação, né, na dificuldade. Mas como é que eu vou ter alegria e gozo na provação se eu estou passando por um momento difícil? Não é que eu vou me acomodar com esse problema, com essa provação, mas eu vou me alegrar porque eu vou ter a certeza, eu tenho a certeza melhor e a convicção que Deus ele vai cumprir o plano dele, ele vai fazer a obra dele na minha vida. Aí vem exatamente essa ação, essa prática. Eu vou esperar. Deus vai ser comigo. É na prisão, ele está comigo. É tão que ele não deixou que nada dessas situações o bloqueasse, o atrofiasse. Ele prosperou na prisão, foi lançado na casa de Potifar, recebeu ali, né, uma incumbência, assim, no caso, né, assim, significativa, porque ele tomou conta da casa de Potifar, mas lá na casa de Potifar, né, irmã Fernanda, ele acabou sendo ali tentado, e ali naquele momento, o próprio José realmente, né, disse, não, eu não vou pecar contra o meu Deus. Então isso é muito forte, né, Veranda Fernanda? Sim, senhora. E toda espera, pastora Atenielma, tem uma recompensa. Sim. Tanto, né, nós começamos pelo Davi, que esperou com paciência. Sim. E Davi, em outras palavras, ele dizia, esperando e esperei no Senhor, né? Sim. Então, o esperar não é de qualquer jeito. O esperar de Davi no Senhor, o esperar do José no Senhor, não foi um esperar de qualquer jeito, como nós,
né, vivenciamos hoje no nosso dia a dia. Sim. As pessoas não querem mais esperar o trabalhar de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua família, no seu casamento, Sim. na vida dos seus filhos, né? Quando a gente lê a história de José, não era a túnica, né? Não era o colorido da túnica, Sim. mas era a essência, a paciência, a fidelidade. Aquilo que estava dentro do coração de José fez a diferença. Sim. Para quê? Para que ele passasse por todo o processo que ele passou, sendo esquecido na prisão, né? Foi levado para a casa de Potifar para ser administrador da casa de Potifar. Foi tentado pela mulher do Potifar, mas dentro do coração de José, a verdadeira túnica, né? Que não era aquela túnica exterior, era a túnica que Deus, né, observava que estava dentro do coração de José. E essa túnica é de paciência hoje, a túnica da espera. O que é esperar, se a gente for pesquisar? É estar, ficar ou aguardar algo, né? E esperar é isso, é você aguardar em Deus, não da sua maneira, né? Não ficar querendo mover o tempo de Deus, apressar as coisas, né, na sua vida, não. A Bíblia diz que 1000 anos, né, para o Senhor é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Tem um tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito na nossa vida. É muito perfeito. A gente observa quantas pessoas têm deixado de vivenciar os planos de Deus. Eu enfatizo bem isso, bem pertinente. Por quê? Porque ultrapassa. Acaba querendo as coisas do seu jeito, né, da sua maneira. Muitas das vezes vem aquele pensamento que nós estamos sujeitos, aquele pensamento que se eu não tomar uma atitude, ou se eu não fizer, se eu não for, eu vou perder. Mas tá, nós precisamos ter atitudes sim, de ousadia, de coragem, mas a gente precisa observar, analisar. A vontade do Senhor, é interessante a pastora colocar isso, observar qual é o plano que Deus tem verdadeiramente. Como é que a gente faz isso, pastora? É interessante. Preste bem atenção. Você vai viver uma vida de oração, de meditação na palavra, você vai buscar no Senhor. A importância de se congregar, porque você vem na igreja, o pastor está sendo ali usado, né, pelo Senhor para ministrar a palavra revelada, a palavra profética, para que você possa ter entendimento. É lindo o que Deus faz, porque até nós pastores, a gente fica muitas vezes maravilhado em ver o quanto Deus nos usa para permitir aquela pessoa entender, né, o projeto, o plano, a vontade de Deus para a sua vida. E a palavra vem, exorta, às vezes puxa a orelha, né? A palavra vem para corrigir e vem para realmente dar alguém, vem para orientar mesmo. E a gente tem que estar sensível, com uma humildade muito grande para receber mesmo. Por isso vai a orientação, é necessário para poder eu entender e compreender que, em nome de Jesus, há um projeto, há um plano e vai se cumprir. E para esse plano se cumprir, vai ter etapas. Ou seja, vai ser um processo mesmo. E nesse processo a gente tem que ser aprovado. E ali entender que eu não vou só glorificar a Deus ou entender que Deus está comigo só quando está tudo mil maravilhas, não é verdade? Mar de rosas, perfeito, maravilha. Mas vamos lembrar o que a palavra de Deus orienta, bater na tecla mesmo, versículo bem conhecido, e está escrito. O Senhor disse: nesse mundo você vai ter aflições. Mas ele também orienta, tem que ter bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente tem que se unir a essa verdade. Então, as lutas, as tribulações vão vir. São coisas que muitas das vezes a gente vai querer, a gente vai desejar, a gente vai almejar. Tem coisas que a gente vai passar, que a gente vai verbalizar. Meu Deus, eu não estou entendendo, por que eu estou passando por isso? Às vezes vem, nós somos seres humanos e vem, mas a gente precisa parar, respirar e dizer: Senhor, eu creio na tua verdade, nas tuas promessas. E não é porque eu estou nessa prisão, estou nesse deserto, ou estou passando por essa experiência na minha vida, eu vou focar na tua palavra, eu vou observar a tua verdade. E eu vou esperar, vou esperar. Então, essa ação, né, do esperar, ou seja, ter essa atitude na nossa caminhada cristã e de entender que Deus, ele é fiel, ele é perfeito,
A gente vai se alegrar e vai ver a promessa se cumprindo na nossa vida, né? E isso várias áreas. Eu compartilho, eu falo um pouco assim da minha experiência, do meu testemunho, é interessante, pode ajudar muita gente aí do outro lado. E se tratando do meu ministério, por exemplo, né, foi maravilhoso, porque durante toda a minha caminhada foram muitas situações, e eu fui orando, Deus foi falando no meu coração, às vezes batia aquela dúvida, mas as coisas foram, sabe, se confirmando. Mas houve muitos desafios, muitos obstáculos, e eu precisei exatamente me posicionar e me unir a essa virtude. Não, eu vou esperar. Eu vou esperar, eu vou permitir Deus falar comigo, vou permitir Deus, assim, abrir as portas, vou permitir. E devido a esse, né, se colocar para esse esperar, hoje, para a glória de Deus, no resumão, hoje eu estou pregando a palavra, né, nesse chamado onde o vocabulário bem claro, assim como 2 mais 2 é 4, a certeza que é esse resultado, eu tenho a certeza do meu chamado, né, ministerial. E Deus confirmando a cada dia, né, mas com certeza, eu tive que saber esperar nos momentos difíceis, momentos de luta, nos momentos de experiências, de desafios. E eu digo, não, vou esperar no meu Deus, né? E a gente consegue passar pela provação, dando glória a Deus, igual a música do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E a gente tem que passar pela prova assim, né? E como eu falei anteriormente, é gozo, é alegria, né? Por quê? Porque eu tenho a certeza que Deus vai fazer. E a gente ora, a gente clama, então a gente tem que ter a certeza da resposta, não é verdade? Assim também foi na minha vida sentimental. Toda a minha caminhada orando, você sabe que essa é uma área bem desafiadora também, né? Uma área que, se a pessoa não tiver aquele cuidado, o inimigo se levanta com tudo. Então, todas as vezes que tem oportunidades, eu conto um pouquinho da minha experiência, né? Então, valeu a pena esperar no Senhor, porque quantas vezes surgiu oportunidade de pessoas, né? E tudo, toda essa caminhada, e eu digo, Senhor, eu quero a tua direção. Eu quero a perfeita vontade do Senhor. Então, você sabe, adolescência, juventude, então, relacionamento, desejos, faz parte, né, já é do ser humano já, e só que assim, a gente precisa esperar e ver o tempo certo, ver a pessoa certa, e aí você espera, vai chegar o dia, vai chegar a hora, e você vai ter ali um relacionamento duradouro, você vai ter a segurança de que é aquela pessoa, enfim, vai ser muito feliz. Mas por quê? Porque soube o que esperar, não passou na frente de Deus, não supriu somente um desejo da carne, né? Porque hoje em dia aquele jeitinho, né? Ajudar a Deus. Isso, e querendo ou não, você vê, surge, a pessoa quer namorar. Eu vou fazer bem claro aqui diante das câmeras, a pessoa quer ali se envolver e quer conhecer, e aí, irmãos, quer beijar, e quer isso, quer aquilo, e o relacionamento não é só isso. É importante, mas é você entender que há uma vontade de Deus, há um plano de Deus. E escolher, como foi o podcast também que nós tivemos também aqui um episódio, né, que falamos sobre escolhas, que foi também muito pertinente, e fazer a coisa que realmente, né, é agradável a Deus, que vai permitir Ele nos abençoar muito em nome de Jesus. E aí eu já quero até aproveitar essa oportunidade, esse gancho, que eu vou permitir vocês contarem um pouco do testemunho de vocês, um pouco da experiência. A gente vai agora acompanhar e observar aqui com a Catarina, ela vai poder aqui verbalizar, relatar um pouquinho da sua experiência, que com certeza vai ajudar muito vocês, né, nesse tema tão importante que é o esperar, né, em todas as áreas. Conta pra gente aí. De acordo com esse passo a passo que a senhora falou, pastora, é importante, porque só consegue seguir esse passo a passo quem consegue entender que tem a identidade de Cristo. Sim. Se eu não entendo que eu tenho a identidade de Cristo, eu vou ceder para o mundo. Eu vou ceder às urgências do mundo, né? Hoje em dia, tá tudo tão mais difícil por conta da urgência, né? A pessoa se compara pelas redes sociais, tanto homem quanto mulher. Ah, fulano de tal tem 20 anos, já casou, já está vivendo uma vida profissional super estabilizada. E eu, meu Deus, né? E eu sou da tua casa, eu tô orando, por que nunca chega para mim? E aí, a gente vai dando brecha. Essas dúvidas, quando a gente vai esquecendo a nossa identidade em Deus, a gente vai dando brecha para o inimigo atacar. E aí vem erros, né? Vão surgindo os erros. Pessoas
começam a interferir na nossa vida, como a senhora mesma falou, alguma oportunidade de um relacionamento errado, né? E isso tudo foge do que é esperar em Deus, né? Porque eu vou perdendo a minha identidade. E em relação à minha vivência nessa parte sentimental, também não foi fácil, né? Não é só porque nós somos da casa de Deus que a gente não enfrenta desafios, que nós não somos atacados. Somos atacados, sim, né? Surgiram oportunidades, sim, né? E só que a partir do momento que a gente consegue entender que a vida não é só isso aqui, não é só um relacionamento. Eu vou me envolver, realizar um desejo e acabou. Não. Eu preciso gerar frutos, eu preciso estar bem com Deus para viver outras etapas. Se eu não estiver bem com Deus na vida sentimental, eu não vou estar bem profissionalmente, não vou estar bem ministerialmente, eu não vou estar bem em área nenhuma. Então essa é a importância de esperar em Deus. Sobretudo, né, não focar aqui na vida sentimental, essa é a importância. Você se guardar, você ter, lógico que Deus, ele dá o discernimento. A gente tem que buscar, né, sempre entender a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que a gente vê, né, quem é a pessoa adequada para estar conosco. Quais são os frutos? E primeiramente também, eu preciso saber, eu estou produzindo frutos? De acordo com essa urgência que eu falei agora há pouco, né, que a gente observa nas redes sociais, fulano de tal tem 20 anos, está vivendo o amor, né, porque na rede social tudo é muito fantasiado, né. Eu estou vivendo um amor e fulano de tal já tem não sei quantos filhos, já tem uma casa, está tudo estabilizado, mas não é bem assim, né. A gente não sabe quais são as dificuldades que o outro enfrentou. E para a gente também não é diferente. Existe um passo a passo, como a senhora falou, né? E esse passo a passo, o resultado vai acontecer quando eu estiver preparada, quando eu estiver com maturidade para viver. Deus, eu penso assim, Deus, ele não criou, né, o evangelho. As coisas do Senhor, elas não são para serem vividas individualmente. Não é só pelo fato de eu estar na igreja, de eu congregar e eu vou adquirir conhecimento para mim e eu vou ser salva, eu vou para o céu, ok. Não é só isso que Deus espera. Deus espera através de nós, né, da nossa maturidade espiritual, trazer a nossa família, os nossos vizinhos. E sobre isso, se a gente não guardar o nosso coração, né, se a gente não souber diferenciar como José, o tempo de Deus e esse tempo que nos engole, essa urgência, a gente vai perder as bênçãos do Senhor, não é isso? E saber esperar em Deus, saber o que a palavra dele diz sobre a vida sentimental é de suma importância para a gente colher frutos. Então, se eu sei que a palavra do Senhor fala que eu preciso me guardar, né? E aí eu me guardo, eu caso, tenho um bom relacionamento, outras pessoas vão ser atingidas, a minha geração, né? Agora, se eu errar, se eu escolher errado, se eu der brecha aqui, fizer alguma coisa errada, outras pessoas vão ser atingidas, né? O futuro, a minha geração, as pessoas não são preparadas, né, Catarina, para contemplar certas situações na vida, né, de erros. Preparo. Né? O certo é que a pessoa ela não tem que olhar só para Jesus, mas querendo ou não, é bem pertinente sua fala, porque acaba que pessoas imaturas não têm essa maturidade e por conta que muitas das vezes contempla e observa certas situações que não são favoráveis e acaba que muitas vezes é realmente trazendo, né, prejudicando mesmo. E Deus, ele é fiel, Deus é um pai maravilhoso. Ele não vai dar algo pra gente usar, né, e jogar fora. Não é isso que Deus espera. Deus espera que a gente tenha capacidade, que a gente tenha maturidade para receber uma bênção e saber administrar, né? Sim. Saber ali dar valor. Sim, sim, glória a Deus. E aí é interessante, eu até estava comentando com a reverenda Fernanda, porque assim, e é muito interessante, a gente precisa esperar, né, se colocar, isso em vários âmbitos da nossa vida,
né? A gente precisa observar bem naquilo que a gente almeja, área profissional, sentimental, como nós estamos aqui abordando, em todas as áreas. Essa espera que gera em nós realmente a fé, a confiança, essa espera que nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes vai gerar uma ansiedade, né? A pessoa fica muitas vezes ali preocupada porque quer, mas ao mesmo tempo essa espera precisa realmente gerar em nós a expectativa, né? Aquela certeza, aquela confiança, não, vai se cumprir. Vai se concretizar, eu vou ficar aqui na palavra, vou ficar aqui na verdade. Perfeito, a gente espera. Mas é tão interessante, né, Reverenda Fernanda, porque além da gente se colocar para esperar, você vê a nossa responsabilidade, porque Deus também espera da gente, não é verdade? Exatamente, pastora. Tanto o seu testemunho como o testemunho da Catarina, a gente percebe que tem algo em comum que é a vida sentimental, né? E em relação a mim, eu tive que ter essa espera no começo que a gente estava se preparando para o podcast, eu até falei. Eu tenho um testemunho muito tremendo para contar, né? Eu vou aproveitar Sim. uma palavra que me fez esperar durante 13 anos em relação a um familiar meu, que é a minha mãe, foi a palavra de Abacuque, né? Sim. Que por coincidência o pastor Orestes até pregou hoje no culto das 9, Abacuque capítulo 2, versículo 3, que diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. O Abacuque está falando exatamente aqui as mesmas palavras de Davi sobre o esperar em Deus, né? Sim. E eu esperei 13 anos. Eu contar um pouquinho aqui do testemunho, porque teve que ter uma espera com paciência dentro do meu coração. A minha mãe, há 13 anos atrás, ela decidiu abrir um negócio, né? Sim. Na casa da minha avó tem um ponto comercial e ela falou: filho, eu vou abrir um depósito de água mineral, né? Eu falei: tudo bem, mãe. Vai dar certo, Deus abençoe, vai ser mais uma fonte de renda. Tá bom, passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, tava aquele depósito ainda ali vendendo somente água mineral, né? Aí quando foi, tipo assim, de 7 para 8 meses, ela: "Não, eu vou vender refrigerante. Eu vou botar uma bebida a mais", né. Colocou refrigerantes para vender. Passou-se um tempo: "Ah, minha filha, eu vou colocar a bebida alcoólica". Aí eu falei: "Mãe, daqui a uns dias isso daí vai se tornar um bar". Porque a pessoa não só vai vir para comprar a bebida alcoólica, ela vai querer beber também dentro do estabelecimento. E por aí foi, né, 2013, a minha mãe se tornou dona de um bar, né. E essa palavra de Abacuque, que a Bíblia fala que a gente tem que esperar, ainda que pareça tardar, Sim. só que Deus não tarda a promessa dele na vida de ninguém. Eu tive que esperar 13 anos, só que de que forma eu esperei, né. A casa da minha avó dá acesso ao bairro que eu moro. E todas as vezes que eu saía do culto, que eu saía das vigílias, que a gente recebia ali um azeite ou o sangue do cordeiro, eu parava meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã, de acordo com o horário que eu saía, né, das reuniões, domingo de manhã, eu parava e ungia. Falava: ainda que a visão pareça tá longe, mas não vai tardar aquilo que Deus vai fazer nesse estabelecimento. E eu comecei a determinar que aquelas portas iam se fechar, né. Aí eu voltava domingo de manhã da sede, saía do culto, estava lá o bar cheio de gente. E a gente sabe que o nosso inimigo, ele é sagaz. Ele falava: "Olha, não adianta tu esperar não, né. Cada vez que você ora, que você unge, que você estende as mãos aqui para amaldiçoar, eu vou trazer mais gente para beber dentro desse estabelecimento". E eu falei: "Só que maior é aquele que está em mim, diabo. Essas portas já estão fechadas". Sim. E quando foi há 2 anos atrás, ela foi desistindo do bar, né. Cada dia que eu passava, o fluxo de clientes era menor, ela estava cansada, e ela fechava mais cedo. E teve um dia que ela falou: "Eu não quero mais isso para mim". E começou a vender as coisas do bar, deixou algumas coisas lá. Sim. E quando foi agora tá mais de um mês, o meu tio, precisou reformar o estabelecimento. Aí ele me chamou, ele falou: "Olha, eu vou alocar o imóvel, né, aqui tá 2 anos que a sua mãe não abre mais". E ele falou: "Tá aqui as coisas da sua mãe". E eu fui olhando para tudo que tinha dentro do bar.
bebidas vencidas, cigarros vencidos. Eu fui olhando, né, para tudo aquilo ali e Deus falou para mim. Falei para você que eu não ia tardar. Sim. Falei para você que a sua espera ia ter recompensa. Sim, tá? exatamente. E essa palavra sobre esperar, ela não só traz recompensa para a vida sentimental, mas ela traz recompensa para a nossa família. Sim, traz, sim. Assim, é tão interessante em ver esse cuidado de Deus, porque a gente vai ser alcançado exatamente, né? É pertinente, porque você vê uma oportunidade de poder falar do coração, vale a pena esperar e Deus me abençoando, né? A Catarina hoje, né, com a vida sentimental abençoada, você tendo essa oportunidade de contar dessa 13 experiência anos, linda, né? isso. Da sua família, no caso da sua mãe, e aí você para sempre para analisar, para refletir, vale a pena, né? Você vê, é o esperar e de entender que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, né? Que Ele vai realizar a obra dele na nossa vida. E assim, a gente precisa se unir à verdade. Aqui em Isaías 40, que é o versículo de número 30, que é bem conhecido, né? Vamos lá, vale a pena a gente lembrar. Diz assim: os jovens, né, se cansarão, se fadigarão, e certamente cairão. E aqui generaliza, né? Quando fala jovens, generaliza assim. Aí diz assim o versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meu Deus, você vê. Então, exatamente, eu preciso me permitir a esse esperar, porque vai gerar em nós exatamente essas qualidades. Né? A gente vai ter uma vida renovada e a gente precisa, porque naquele momento, aos olhos naturais, está lá o problema. Está lá a dificuldade, ainda não há conquista aos olhos naturais ainda não alcancei aquilo que eu quero, mas aí eu me coloco, eu espero, então minhas forças vão ser renovadas e eu vou ficar ali. Aí isso vai gerar o quê? Uma vida de oração, como a sua experiência, Sim. clamando, orando, recebendo a palavra, confiando, Sim. mas diante das circunstâncias, Deus quer mostrar tudo o contrário. Você vê a relevância que é esperar, né, de poder se colocar, e aí nós vamos chegar ao nosso objetivo. 13 anos. 13 né? anos. Essa palavra que a senhora acabou de ler sobre ter as forças renovadas, eu tive que me fortalecer naquilo que estava escrito na Bíblia Sagrada. Sim. 13 anos vinha um cansaço, 13 anos vinha um desânimo. Não, peraí, né? Tem uma palavra, Sim. tem uma promessa. Deus me deu direção para fazer algo. E a direção que Deus me deu foi essa. Todas as vezes que você passar, você vai ungir e você vai determinar que essas portas estão fechadas, Sim. né? Mas batia o cansaço, né? No caso, a senhora, eu lembro uns anos atrás, quando eu cheguei na Igreja da Graça, a senhora ministrava sobre a reunião do amor, né? Sim, E uma bênção. imagine ali a senhora falando sobre vida sentimental e as pessoas em sua volta. Gente, até mesmo na caminhada da fé junto com a Sim. senhora. Ué, ela não vai casar? Sim. Ela não vai ter filhos? Né? A palavra não vai se cumprir na vida dela? É como a senhora falou no começo do seu testemunho. Não era esperar de qualquer jeito, mas era esperar em Deus para que Ele colocasse uma pessoa que ia somar. Sim. Né? Uma pessoa que ia estar na mesma caminhada, na mesma visão, na mesma fé, que ia entender o lugar dela, né? Sim. É o seu ministério, o seu chamado. A gente sabe que a senhora é uma grande mulher de Deus, tá? E Deus foi fazendo tudo perfeito. Eu não sei a quantidade de anos que a senhora esperou para ter uma palavra confirmada e essa palavra se materializar na sua vida sentimental. Sim. Mas a senhora esperou renovando as suas forças. Sim. É essa dificuldade que as pessoas hoje estão tendo. Elas querem esperar de qualquer jeito, cansando, né? Oscilando na fé, com inconstância dentro do coração. Um dia elas estão a todo vapor. No outro dia elas estão chegando na igreja que querem desistir, que estão cansadas, que a luta tá pesada, tá grande. Mas é essa palavra de Isaías que diz, e ele vai renovar as nossas forças. Sim. E a gente vai ter esse privilégio de subir como asas de águia, que faz essa comparação tão inteligente, tão dinâmica, né? Que é uma ave que dá um voo, assim, bem alto. Então, assim, a gente vai desfrutar, a gente vai viver, a gente vai correr, não vai se cansar. E aproveitando, você até agora pôde falar um pouquinho, lembrando, e eu não vou deixar de compartilhar, eu vou relatar, né? Então, assim, na minha experiência, na minha particularidade, não vou dizer que todos vão acontecer, mas é um grande testemunho. Eu olho para a minha própria vida, Deus me permitiu vivenciar isso. Então,
toda a minha caminhada, porque desde a infância praticamente no ministério, né? Desde quando a Igreja da Graça chegou aqui em São Luís, então a minha mãe só esperava a igreja chegar aqui no estado para a gente poder se congregar. Então eu me lembro, ia pequenininha para a igreja, então cresci no ministério, para a glória de Deus. E durante toda essa caminhada eu tive a oportunidade de orar, né, pela minha vida por completo, de entender o que Deus tinha para minha vida em tudo. E Deus só foi confirmando. E quando se trata dessa área, então foi oração. Eu me lembro que assim, nos meus 20 anos, 20 e poucos anos, eu não tinha muito aquela coisa de realmente já querer namorar, mas eu orava. Tinha as reuniões pela vida sentimental, clamando a Deus e buscando. Passou-se dos 30, sim, e aí vai ficar pra titia, aquela preocupação, não, esperar, Deus tem um plano, a gente ora, tem que ter fé que Deus vai responder, a gente precisa se permitir, ainda que venha dificuldades, bem situações que possa não querer, mas a gente precisa viver a palavra. Então, na minha experiência, olha lá, eu vou contar minha experiência, para quem não tem conhecimento, então eu fui namorar, eu fui me relacionar e conhecer o meu amado, meus 35 anos. 35 anos. Aí foi benção, foi só confirmando. Então foi 2 anos de namoro, noivado, pastora, 35 anos. Não quer dizer que você vai namorar com 35, tá? Mas na minha experiência, e principalmente nesse tema que nós estamos aqui, né, abordando, é exatamente, vale a pena esperar. A gente precisa se permitir. E aí a gente vive o plano de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, né? Então Deus é lindo, é maravilhoso. A gente ora com fé, a gente acredita. Quantas vezes eu não era nem casada, Deus me permitiu abençoar casamentos, meu Deus, abençoar muitos relacionamentos, e tudo é plantação, só que num tempo certo vai se confirmar, e aí a gente tem que ter cuidado, porque esse esperar, a gente se permite, para exatamente a gente não tomar nenhuma decisão, né, errada, que vai nos fazer sofrer, perecer, isso em todas as áreas. Então é importante, quer realmente viver os sonhos de Deus, o plano de Deus na sua vida, se coloque e entenda a importância de esperar, mas está passando muito tempo. Não, Deus é muito perfeito, tudo tem o seu tempo. Então, assim, só aqui mesmo fortalecendo e enfatizando, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, vai ter toda a capacidade necessária para prosseguir. E às vezes a pessoa fala, não vou conseguir. Não, está aqui a palavra. Você não vai se cansar. Espera, creia que Deus vai fazer a obra, não, irmã? Sim, Reverenda senhora, Fernanda. sim, senhora, pastora. E assim, falando um pouquinho mais do meu testemunho, que quando meu tio me chamou para jogar as coisas do bar fora, né? Sim. Eu falei, meu Deus, mas por que ele não jogou? Né? Porque o imóvel é deles, né? Ele poderia ter jogado tudo no lixo, poderia não ter me dado a mínima satisfação. E quando ele me chamou, ele falou, você vai jogar fora. E quando eu fui pegando aquele material para jogar no lixo, Deus falou, foi você que plantou. Foi você que orou. Foi você que não se cansou. Foi você que esperou a promessa se cumprir. E é você que vai colocar as mãos nisso daqui para jogar no lixo. Sim. Porque eu estou cumprindo a minha promessa que um dia você acreditou, você deu sua confiança, né? Confiou em mim. Glória a Deus. E a gente vê quanto Deus, ele cumpre e vela pela sua palavra. É o que fala lá em Jeremias 29:11, né? Que se Deus, ele sabe, ele tem pensamentos de paz, não é isso? Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós, são pensamentos de paz para que nós possamos chegar aonde a gente espera. Então, se ele sabe disso, se ele tem bons pensamentos a nosso respeito, a gente precisa confiar, né? Tem que esperar e tem que confiar nele, tem que descansar o coração da maneira certa. Isso que a reverenda estava falando, né, sobre essa questão do testemunho dela, eu também tenho um testemunho da vida profissional. Assim que eu me formei, eu saí da faculdade, vem aquela urgência de querer ter um emprego, né, aquela necessidade, e surgiu uma oportunidade, né, eu estava muito ansiosa, uma oportunidade muito maravilhosa que todo mundo queria, e eu tive um bom retorno financeiro, né, e por conta dessa ansiedade que eu estava na época de ter um retorno financeiro para ser independente e tudo mais, eu não analisei suficientemente a proposta. Aparentemente, no início era boa, legal, mas aí com o tempo eu comecei a viajar muito, né? E essas viagens não eram somente viagens a trabalho, assim, eu tinha que faltar à Santa Ceia,
eu já não tinha um ritmo constante na igreja. No início, aquilo ali me incomodava, né? Sim. Eu até comentava com a pastora na época, né, que era a senhora, Sim. inclusive, que aquilo ali estava me sobrecarregando e tudo mais, mas não abri mão. E com o tempo foi passando, aquilo meio que foi cauterizando o meu coração. Eu já estava acostumada a viajar, né? Já me acostumei a faltar Santa Ceia, e naquela correria, naquele estresse, ganhando dinheiro, bastante dinheiro. E teve um dia que eu fui fazer um trabalho e eu acompanhava uma pessoa, né, o meu chefe na época, e as pessoas que estavam ao meu redor, junto na comitiva, foram parar num bar, né. Eu estava ali profissionalmente, certo? Mas o pessoal parou num bar. E eu, como eu estava dependendo deles em relação ao transporte, estadia, eu sentei na minha concepção, aquilo ali não iria demorar muito, seria rápido, só que eu sentei nesse bar, fiquei fazendo o meu trabalho, né, pela internet, tudo, digitando lá os textos, e na minha cabeça meu Deus, eu vou sair daqui rapidinho, e naquele momento eu levantei o rosto e me deparei com uma igreja. Eu estava em um bar em frente a uma igreja. Não era a Igreja da Graça, era outra denominação. Só que aquilo ali me tocou tanto, me fez refletir no seguinte: tá, é uma igreja. E se fosse uma igreja da graça? Eu já era obreira, né? Já estava na igreja. Se alguém daquela igreja ali me visse, porque até a pessoa entender que eu estava a trabalho, que eu estava sentada, não estava bebendo, né? A primeira impressão é que fica. Qual seria a chance que eu teria de ter de apresentar uma segunda, né, impressão à pessoa que poderia me ver? Talvez nunca. Talvez aquele ali seria um mau testemunho, né? Então, naquele momento eu refleti, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Voltei para São Luís e tomei a decisão, né, na decisão de abrir mão desse emprego. No momento eu fiquei sem emprego, né, ganhava um bom salário, as pessoas ao meu redor não entenderam, era um bom trabalho. Para algumas pessoas mais próximas eu comentei, abri meu coração, falei por quê, algumas entenderam, outras não. Falaram assim, mas você é forte, você é de Deus, você pode enfrentar a tentação? Sim, a gente, com certeza. Com o Senhor, a gente enfrenta a tentação, mas por que eu vou me permitir estar à beira do pecado, né? Por que eu vou tentar a Deus dessa forma, né? Então, eu decidi abrir mão do emprego e pedi perdão para o Senhor, porque naquele momento eu estava super ansiosa, querendo, né, oportunidade de trabalho, algo que iria me dar um bom currículo, né? Seria ótimo para o meu currículo aquele emprego, só que não valeu a pena, né? E aí eu voltei humilde, né? A gente se arrepende, volta humilde para o Senhor, pedi perdão, acalmei o meu coração e o Senhor me deu um emprego maravilhoso, né? Deus me abençoou depois disso. Então, eu tomei a decisão de abrir mão do emprego, fiquei desempregada por um tempo, Deus não deixou faltar nada, glória a Deus. E Ele depois me presenteou com um emprego maravilhoso, não precisava viajar, era um emprego tranquilo, não tinha que me cercar de pessoas assim que não iriam acrescentar na minha fé, porque querendo ou não, isso é muito necessário para o cristão estar envolvidos, estar cercados de pessoas que vão acrescentar na nossa fé, não é menosprezar ninguém, né? Só que a gente tem que ter sabedoria. E aí o Senhor me abençoou e me trouxe essa lição, que as coisas não vão acontecer na minha vida se eu quiser dar um jeitinho, se eu quiser ajudar a Deus. Não é dessa forma, né? O Senhor ele tem um trabalhar, eu preciso esperar. E muitas das vezes, a agilidade não significa qualidade. Eu vou querer que algo aconteça rápido, mas tá, e qual a qualidade? Isso vai me trazer vida? Ou isso vai arruinar a minha fé? Porque se, graças a Deus, o Senhor tocou no meu coração, eu abri mão do emprego, mas se não desse certo, né? Se eu tivesse aberto mão e me desviasse, fosse beber no bar, estaria tudo perdido, como nós falamos no início. Não seria só eu, né? Só eu que seria prejudicada, né? Seria outras pessoas.
o nome da igreja, outras pessoas que me cercam também. Também, Isso, a minha acredito. família, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, a gente tem que saber esperar em Deus nas diversas áreas, né? Uma área tem a relação com a outra, e tudo é um contexto, e saber esperar da forma certa, sem querer dar o nosso jeitinho, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? É verdade. E aí lembra daquela palavra de Provérbios, né? 3, não se estribe no seu próprio entendimento. A gente precisa realmente permitir Deus conduzir. Então, você que está aí do outro lado, nessa orientação, nesse tema aqui sendo abordado, coloque verdadeiramente na sua alma, né? Eu vou mais profundo. Você quer ser feliz, quer a bênção de Deus na sua vida, quer fazer o outro feliz, quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E é tão interessante porque não só a nossa vivência aqui nessa terra, mas é aplausível aqui destacar em relação à vida eterna, né? Porque para chegar lá exatamente essa qualidade, né, de espera, de saber que esse dia vai chegar. Então, devido a toda a nossa caminhada cristã e tudo que nós estamos vivenciando, é esse esperar pelo Senhor Jesus, né? Que Ele falou que não tem dia nem hora, a qualquer momento Ele vai estar voltando. Então, é exatamente a gente realmente se permitir. E aí, esse esperar vai nos gerar em nossos corações a fé, a confiança, a perseverança, um coração realmente cheio de esperança para chegar, né, ao nosso alvo, que é os nossos sonhos aqui nessa terra, porque todos nós temos, e que sejamos bem felizes e que conquistemos em nome de Jesus, mas há um sonho maior e tem que estar no nosso coração, que é a volta de Jesus, que é poder entrar nos portões celestiais. Então, isso é resultado de que a gente vai ter que esperar, vai ter que ter essa qualidade, né, dentro de nós para que a gente possa chegar lá. Não é verdade, Reverenda Fernanda? Sim. Eu gostaria que agora vocês dessem as palavras, né, finais. A gente vai já aqui finalizar o nosso podcast, mas eu quero que você libere rapidamente uma palavra, você também, Catarina, só para finalizar, para que a gente possa aqui concluir, né, o nosso podcast de hoje. Sim, senhora pastora. Você que está nos assistindo, ainda que pareça tardia a sua espera, mas fique firme, tá? Deus não tarda a palavra dele em momento nenhum. Eu tive que esperar 13 anos, a pastora Tenhema teve que esperar 35 anos, né? A Catarina teve que esperar 20 anos, e talvez você está esperando aí há 10, há 15, há 20, há 30 anos, há 40 anos. É como a pastora Tenhema, ela acabou de frisar. Até a volta do Senhor a gente vai ter que esperar, tá? A volta de Jesus, para a gente entrar ali na eternidade com Ele. Então, espera confiando, espera com as suas forças sendo renovadas dia após dia. Não espere cansando, né? As pessoas estão cansando de esperar. Mas quando a gente guarda a palavra, é essa certeza que nós temos, que até o cansaço, o próprio Deus, ele renova em força. Então, espere confiando na palavra, que a palavra vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Catarina. E, assim, pegando um gancho, né, que a reverenda falou, as minhas palavras finais, não espere cansando, espere fazendo uso das promessas de Deus, lendo a palavra, aquietando seu coração, porque no momento certo o Senhor ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. Só que não se canse. É muito fácil a gente absorver as informações do mundo, as informações das pessoas, é muito fácil. Só que quando a gente guarda o nosso coração na palavra, a gente medita na palavra, tem intimidade, tem conhecimento de quem o Senhor é e toma posse da nossa identidade em Deus, as coisas vão fluindo. O esperar não fica aquele desespero, né? Não fica aquela coisa maçante, não fica, porque o Senhor ele é fiel, fiel para restaurar as nossas forças e nos conceder aquilo que a gente tanto almeja. Glória a Deus, maravilha, meninas. Eu quero agradecer com muito carinho, tá bom? A presença de vocês, a gente poder aqui estar unindo a nossa fé, né, com toda a alegria do nosso coração e poder compartilhar, né, da palavra e das nossas experiências, que com certeza vai ajudar muita gente aí do outro lado. E eu quero também agradecer você que está conosco, né, pôde ficar conosco até agora o finalzinho. E eu tenho certeza que Deus está falou muito, né, ao seu coração. E entenda bem, pastora, que
pertinente, pode estar estéril, pode estar difícil, mas espera. E para finalizar mesmo, eu lembro de Isaac. Sua esposa era estéril, foram 20 anos orando e ele não desistiu e alcançou a promessa. A esposa da Thaí foi gêmeos. Deus honra, Deus cumpre a sua palavra. Olha, espera no Senhor, espera diante de tudo que você precisa, tenha calma, porque Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida, tá bom? Fica aquele abraço especial da pastora, um abraço de todos aqui dos nossos estúdios, fica firme e até o próximo episódio. Um abraço.